Bom dia pessoal, comandante Maurílio mais uma vez. Vamos explicar hoje como funciona o voo visual, o que vem a ser o voo visual e como funciona esse tipo de voo, né? Como proceder na realização básica de um voo visual, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao início. O voo visual vem a ser um tipo de navegação e para isso a gente precisa entender que a navegação é uma forma de se localizar e se orientar a partir desse ponto ou qualquer outro ponto que eu esteja dentro do meu planejamento de navegação. Navegação basicamente é ir de um lugar até outro, conhecendo toda a localização e sabendo me orientar a qualquer momento a partir de qualquer ponto para completar a minha navegação. Então, a base da navegação é que, a partir do momento que eu decolei, eu consiga responder a duas perguntas básicas, que são aonde eu estou e para onde eu vou. Certo? Então eu preciso o tempo inteiro ter ciência de como me localizar e como me orientar a qualquer momento, a qualquer ponto do meu voo. Ok? Existem alguns métodos de navegação. E a navegação visual, que nós conhecemos, que muito vai ser usada no piloto privado durante as instruções para os alunos do piloto privado, ela na verdade ela é uma mistura de dois métodos de navegação que são navegação estimada e a própria navegação visual. Então, quando o aluno vai estudar, vai entrar no mundo da aviação, na verdade ele vai acabar aprendendo em cada etapa que for o curso que ele for fazer, em cada um vai focar em um método de navegação. Nós temos 6: navegação visual, que é conhecida por navegação por contato ou por praticagem. Temos também a navegação estimada, navegação rádio, navegação por satélite, eletrônica e astronômica ou celestial. Então são 6 formas, 6 métodos de navegação. Sendo que na primeira etapa, enquanto piloto privado, você vai mexer basicamente com duas, que foi o que a gente citou: navegação visual e navegação estimada. Vamos falar um pouquinho delas, de cada uma, e depois entender como funcionam as duas misturadas, que é o que faz um piloto voar visual. Primeiramente, navegação visual. Navegação visual tem uma base de que eu preciso manter contato com a superfície ou maior parte dela, ou seja, com a superfície terrestre, com o solo, em 100% do tempo. Como o próprio nome já diz, navegação visual é porque eu preciso ver a superfície. Então esse visual é justamente a superfície, as referências no solo que vão me dar orientação de direção, a minha orientação. Em 100% do tempo eu preciso manter o contato. Eu não posso em nenhum momento perder contato visual com a superfície, ou maior parte dela, né? Aí vai entrar um pouco também da parte de regulamento, onde diz que precisa ser pelo menos 50% da superfície, eu preciso ter contato o tempo inteiro. Ela se baseia em cartas projetadas na superfície terrestre com perfeição, que indicam referências precisas no solo para que o piloto use como orientação. E aí ela vem a ser conhecida também por navegação por contato ou por praticagem. Por que esses dois nomes? De tanto praticar um tipo de navegação, você pode acabar sabendo fazê-la de qualquer forma. Você, por exemplo, decola sempre do mesmo aeroporto, ao mesmo horário, passa por cima de uma estrada, passa por cima de uma antena, e aí você chegou onde você queria. Então, de tanto realizar essa prática, de ter esse contato, você acaba aprendendo esse tipo de navegação. Então, a navegação bem prática e bem simples, navegação visual. Como funciona? Nós temos nas nossas cartas de voo, nas cartas chamadas WAC, que não está falando aqui. Então, na carta WAC, que seria World Aeronautical Chart, que seria uma carta aeronáutica mundial, é uma carta visual. Nesse trecho, por exemplo, nós temos traçado um voo, uma rota, né, entre Anápolis, que está aqui, e Lusiânia, que está aqui. Então vocês podem observar que a gente tem várias referências. A gente tem aqui a BR, ó. Aqui nós temos o caminho da BR, que é a rodovia. Então a gente decola praticamente em cima da rodovia. Logo passou um pouquinho, nós vamos ter a represa Corumbá, que está aqui. Temos linhas de transmissão, aqui estão as linhas de transmissão. Ó. Pode observar que tem uma linha de transmissão aqui, ó, onde eu estou sublinhando, que vai praticamente sair de Anápolis e chegar junto lá. Ó. Então eu vou acompanhando essa linha de transmissão, ó, como ela desce aqui depois, ó. Então ela é uma boa referência. Então como eu tenho que observar essas referências em solo,
eu preciso enxergar o solo. Então entraria a parte de regulamento, onde diriam os mínimos, né? Eu tenho mínimos de velocidade, eu não posso exceder 380 nós, porque senão eu não consigo ter essas precisões de referências visuais. Não poderíamos ultrapassar 14.500 pés no Brasil, é o máximo para o voo visual no Brasil, porque senão fica alto demais e eu começo a perder essas referências visuais. A parte de regulamento seria toda uma outra aula para ela. Aqui nós vamos falar só da parte de navegação mesmo. Então, basicamente, a navegação visual seria isso: eu traçar a minha rota, pegar referências em solo e ir seguindo essas referências em solo, ok? Porém, a navegação visual ela pode ser melhorada, ser mais precisa, usando 3 instrumentos básicos, que são a bússola, o velocímetro e um relógio. Com esses 3 instrumentos, eu crio o segundo método de navegação, que é a navegação estimada, que é uma navegação baseada na navegação visual. Então está aqui, baliza-se na navegação visual. Por quê? Porque nesse tipo de navegação eu preciso ter contato visual com o solo, porém eu vou usar esses 3 caras aqui para me ajudar: o velocímetro, o relógio e a bússola. Então eu vou fazer cálculos básicos, basicamente regra de 3, e vou estimar posições. E por que a gente diz estimado? Porque a gente tem um outro componente que não estamos levando em conta aqui, um pouquinho mais aprofundado, daria toda uma aula para ele também: o vento. Então não dá para precisar que eu vou levar, por exemplo, daqui de X até Y 10 minutos, porque eu posso ter atrasos em voo, o controlador pode mandar fazer uma espera, por exemplo, o vento pode me soprar de proa e me atrasar. Então é só uma estimativa, e então eu preciso observar esses termos que apontam exatamente como funciona a navegação. Então a navegação estimada basicamente vem a usar, é isso que o piloto privado vai fazer: usar 3 instrumentos básicos, que são bússola, velocímetro e relógio, um cronômetro, né, para marcar o tempo. Eu preciso de direção, que a bússola me dá a nossa direção, distância percorrida, né? Então eu preciso do velocímetro para marcar a minha velocidade e o relógio para marcar o tempo. Logo, velocidade com tempo é distância. A distância percorrida vai estar ligada com esses 2 caras. Então, seguindo à frente, vamos dar um exemplo aqui. Aqui temos uma carta da região sudeste, região de Bauru, aqui, ó. Então aqui nós temos o aeródromo de Bauru. E vamos na nossa carta WAC, fazer esses cálculos seguintes exigem do piloto um treinamento específico. Então também não vamos focar na leitura, em medir como acontece. Isso é toda uma aula específica. Voltando novamente, vamos apenas mostrar como funciona a navegação visual. Mas hoje nós temos aplicativos, e o principal deles é o site planodevoo.net, que faz todos esses cálculos para você e entrega tudo mastigado, que é por lá que nós fizemos essa simulação. Então, por exemplo, você vai até o planodevoo.net e faz, vamos supor aqui uma rota entre Bauru e Araraquara. Está traçada de azul aqui na carta, ok? Bauru e Araraquara. Fizemos esse traço reto, que é a nossa rota. Vamos precisar de 2 dados aqui: o nosso rumo, que foi medido, foi passado pelo próprio aplicativo, 078. Os pilotos precisam saber identificar esse rumo através de como? Plotando um transferidor de voo aqui em cima e medindo em graus. Tem algumas coisas adicionais que não vão ser tratadas especificamente nessa aula, talvez um pouco mais para frente. E mediremos também a distância. Tiramos aqui a distância de 60 milhas náuticas. Então a gente sabe que para voar entre Bauru e Araraquara, eu preciso decolar de Bauru, seguir para o rumo magnético 78, que é o rumo da bússola, e voar uma distância de 60 milhas. Ora, olha o tanto que é simples esse cálculo. Vamos pegar uma aeronave como padrão, pode ser um Beechcraft Baron 58, uma aeronave muito popular no Brasil, uma bela aeronave multimotora. Então vamos pegar alguns dados aqui a título só fictício, tá? A título de simulação mesmo. Então vamos supor que essa aeronave voe com 150 nós, sabendo que o nó é a nossa unidade de medida de distância, né? A nossa unidade de medida de distância na aviação é a milha náutica, e um nó vem a ser a milha náutica por hora, é a velocidade para unidade de milha náutica. Então, vamos pegar aqui a nossa velocidade média de cruzeiro dele, que é 150 nós,
e um consumo dele de 30 galões por hora, que dá aproximadamente, para você saber aí fazer essa conversão, 113 litros por hora. Esse seria os dados de performance da minha aeronave. No Brasil, a gente tem uma regra de autonomia mínima. O que quer dizer autonomia? Autonomia quer dizer tempo de voo. Então, eu preciso abastecer muito mais do que o tempo estimado para o voo. Logo, esse muito mais seria voar para o destino. Então, eu iria, é o meu voo de A até B, voar mais uma alternativa. Eu tenho que escolher um local alternativo para pouso, caso eu não consiga pousar no meu destino principal. E ainda mais 45 minutos de combustível. Então eu preciso voar, eu preciso abastecer, e isso vem a ser a autonomia mínima, no mínimo no Brasil, um tempo que dê para voar para o meu destino, mais uma eventual ida para uma alternativa, caso eu não consiga pousar, e ainda ter 45 minutos de reserva. Então, A para B para C, mais 45 minutos. Considerando esses dados de performance e o nosso regulamento brasileiro, a gente poderia tirar o seguinte: voltando aqui à nossa navegação, Bauru para Araraquara e alternativa em Ibitinga, que está aqui, escolhemos uma alternativa. O cálculo é muito simples. Nós voamos a 150 nós, isso é a performance da aeronave. 150 nós quer dizer 150 milhas náuticas por hora. Então faz uma regra de 3 normal, 150 milhas náuticas em 60 minutos. Logo, aquela distância que a gente achou que era 60 milhas, fica como? 60 vezes 60 dividido por 150. Isso vai me dar 24 minutos de voo. Esse seria o nosso tempo, então, de A para B. Então, para voar até Araraquara, eu precisaria abastecer 24 minutos. Esse é o tempo estimado de voo. Logo, eu sei que eu vou decolar de Bauru, seguir para o rumo 078, que era o que a gente tinha achado, em aproximadamente 24 minutos eu vou estar chegando em Araraquara. Ok? Considerando aqui a autonomia, aí nós tiramos para Ibitinga também, não foi mostrado no vídeo, mas aproximadamente 20 minutos. Então nós temos o tempo de 24 minutos até, vamos voltar aqui, 24 minutos até Araraquara, mais 20 minutos até Ibitinga e mais 45 minutos de reserva. Então eu somo isso tudo, vou ter 89 minutos. Mais uma regrinha de 3. A gente volta na performance da aeronave, que era a aeronave gasta 30 galões por hora. Então, voltando aqui, se a aeronave gasta 30 galões em 60 minutos, para voar 89 minutos, que é a minha autonomia mínima aqui, ó, a soma de todos, A mais B mais C mais 45, para voar 89 minutos, eu preciso abastecer, então, X, fazendo essa conta cruzada, 89 vezes 30, dividido por 60. Vai me dar 44 galões e meio. Por segurança, a gente sempre arredonda tudo para cima, então poderia solicitar um abastecimento de 45 galões, ou aproximadamente 168 litros, ok? Esse seria o cálculo de autonomia para o abastecimento dessa aeronave, para cumprir a regra mínima. Então, basicamente, o voo seria muito simples. Como seria um voo visual? Eu decolo de Bauru, vou decolar apontando na bússola para o rumo 078, vou voar por aproximadamente 24 minutos e estarei procurando, vou começar a avistar Araraquara, vou ter chegado. Posso usar como referência vários pontos. Quando a navegação é muito maior, mais de 1 hora, é perigoso eu ter um vento, por exemplo, se eu tenho um vento nesse caso daqui, que me empurre para fora, para um ponto fora da rota. Isso tudo é calculado dentro da navegação visual. Então, o que acontece? Quando a navegação é muito maior, mais de 1 hora, é bom a cada 20, 30 minutos você pegar uma referência. Então, em vez de fazer diretão e correr um risco de acontecer isso, ó, você ir parar em outro lugar por causa de um vento, por exemplo, você vai pegando referências em solo. Então, eu sei que, por exemplo, tem uma linha de transmissão aqui, ó, que está atravessando aqui, ó, e ela vai acompanhando praticamente tudo. Então, eu posso me balizando nela. Ou eu posso, por exemplo, pegar que em 10 minutos eu estaria passando no través de Jaú, aqui, ó, que é uma cidade relevante. Ó. Então, em 10 minutos, por exemplo, aqui eu estaria
teria que ver Jaú à minha direita. Então, assim que funciona o voo visual. E aí eu vou me balizando nessas referências em solo. Tem uma represa aqui, ó. Tem o rio aqui, mais uma represa aqui. Temos rodovias, temos linhas de transmissão, cidades pequenas, outros aeródromos. Então tudo isso é referência para o voo visual, ok? Basicamente, assim que se faz uma navegação visual. É lógico, existe a parte operacional, existe a parte teórica de como calcular isso sem ser pelo aplicativo, existe também a parte regulamentar. Mas, em tese, em resumo, essa é a base do voo visual. Okay? Depois a gente pode tratar também dos outros tipos de voos. Se vocês gostaram, podem deixar aí o aviso, a curtida, ou peçam mesmo qualquer outro assunto que a gente vai tentar estar resumindo. Nós tivemos uma videoaulinha, não chega a ser uma videoaula, mas um videozinho desse sobre V1, VR, V2, e agora decidimos falar sobre navegação visual. Porque a pergunta era como eu faço para voar visual, como é que os pilotos conseguem se orientar de forma visual? Bem simples, olhando o que está na superfície e comparando com o que está na carta e fazendo essa estimativa. Então a navegação que um piloto privado faz visual, ela é balizada na navegação visual com esses três caras. Inclusive, para quem está estudando para a prova, para quem é piloto privado está estudando para a prova da ANAC, isso é pergunta de prova. Bússola, velocímetro e relógio são os três instrumentos básicos que vão balizar a navegação visual, mais especificamente a navegação estimada, ok? Então é isso, se você gostou, deixa aquela curtida pra gente. Daqui o comandante Dantas na escuta.